Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Antes de começar esse vídeo eu já quero pedir desculpa pra vocês, porque vocês podem ouvir alguma gritaria, alguma coisa assim, mas vocês sabem, né? Tá todo mundo de quarentena, todo mundo em casa. Minha vizinha tem várias crianças, então eles estão brincando lá fora e fica fazendo barulho. Então vai fazer um pouquinho de barulho no fundo dos vídeos, tá bom? Espero que isso não atrapalhe pra vocês, pra prestar atenção sobre o assunto. Eu já quero pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever e me seguir lá no Instagram, @merodrigues_. Tô sempre conversando com vocês por lá. Inclusive gravei o vídeo dessa maquiagem aqui, que vocês sempre me pedem pra gravar maquiagem, e vou postar lá no IGTV, então vão lá me seguir que eu tô ensinando como eu fiz essa make. E bora pro vídeo então. Bom, o vídeo de hoje é um assunto um pouquinho, sei lá, polêmico, um pouquinho tenso, não sei, porque é algo que, aí como vocês viram no título, que acontece bastante, né? Que a gente ouve bastante comentários ruins e tudo mais. Eu quis falar sobre esse assunto porque é algo que eu já pensei, que já passou pela minha cabeça e que eu não imaginava que eu viveria isso, sabe? Como vocês sabem, eu engravidei com 18 anos. Bom, não é todo mundo que sabe, né? Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo sabe, mas tem bastante gente que chegou agora. Então, eu engravidei com 18 anos e, além de eu ter engravidado com 18 anos, eu me separei do pai da Lívia logo que ela nasceu. Então, com 18 anos, eu me tornei mãe e mãe solteira, né? Mãe solo. Era só eu, a gente não tinha um relacionamento mais, então era só eu pra tudo. Embora, né, ele seja participativo na vida da Lívia, isso não tira o fato de que eu criei ela aí por um tempo sozinha. E o que eu pensava, logo que as coisas começaram a dar errado, logo que eu me vi perdida num relacionamento que não fazia mais sentido pra mim, que não era mais o que eu queria, eu pensei, eu nunca mais vou arrumar namorado, porque eu tenho uma filha. Além de eu ser mãe nova, ter sido mãe nova, eu pensava isso, né? Eu tenho 18 anos, eu acabei de me tornar mãe e eu tô solteira. Eu não vou mais arrumar namorado. Ninguém vai querer namorar uma mulher que tem filhos. Eu pensei muito isso. Inclusive, tem algo assim que passa muito na minha cabeça. Um momento que eu tava conversando com a minha mãe, com a minha tia e com a minha comadre, a gente sentada no chão da sala, e eu falei que eu achava que eu nunca mais ia arrumar um namorado porque eu tinha filha. E aí a minha mãe olhou pra mim bem sério e falou bem assim, de onde você tirou isso? Eu tive você e o seu irmão e anos depois eu arrumei outro marido, né? Eu conheci outra pessoa e tudo mais. Então assim, é algo que não, pra elas não fazia sentido, mas pra mim na época fazia muito sentido, né? Eu pensava, poxa, as coisas são diferentes, a mentalidade é diferente, ninguém vai querer e tal. Não que isso fosse algo que eu quisesse, no momento que eu queria, o que eu mais queria era ficar sozinha, sabe? Era criar minha filha sozinha, ter minha vida sozinha, construir tudo ali. Eu não pensava, eu não estava aberta para relacionamento nenhum, eu não queria isso. E aí eu comecei a faculdade e foi quando eu encontrei o Cris, que é o meu atual marido, né, pai do Joaquim e pai da Lívia também. Eu sempre recebo essas perguntas, né, a Lívia é filha do Christian? A Lívia é filha do Christian, de coração. Ela não é de sangue, ela pode não ser de sangue, mas é de coração. A ligação que eles têm é coisa de outro mundo. A ligação que ela tem com ele, ela não tem comigo. Ela é muito apegada a ele. E ela também tem o pai dela biológico, então as duas pessoas fazem parte da vida dela. O pai biológico da forma que pode, porque ele mora em outra cidade, mas ele é presente, isso é algo que eu não posso reclamar, não posso falar nada, porque ele realmente é presente. E tem o Cris, que é meu marido, que convive comigo, que tá na vida dela desde quando ela tinha 6 meses. Então sim, ele é pai dela e isso é algo que ninguém pode tirar. O laço que os dois têm, ninguém nesse mundo vai quebrar, sabe? Enfim, eu comecei a faculdade, encontrei ele. E na minha cabeça eu não queria um relacionamento, eu não pensava em me relacionar com ninguém. Nem com ele, nem com ninguém. E tanto que quando a gente começou a ficar, eu falava pra ele que eu não queria um relacionamento. E ele também não. Então a gente levava isso muito de boa. Os dois queriam ficar solteiros, então dava tudo certo, né? A gente ficava, mas não queria estar junto. Entre aspas, né? Porque a gente vivia junto. Em todo lugar da faculdade, qualquer um que visse achava que a gente tinha alguma coisa, porque a gente vivia junto.
E aí foram passando os meses, eu acho que passou 2 meses pra gente começar a namorar sério. E a gente começou a namorar sério. Quando a gente começou a namorar, eu pensava muito assim, eu não vou privar ele de fazer as coisas que ele quiser, porque eu não posso. Isso é algo que eu deixei muito claro pra ele. Falei, olha, eu tenho uma filha e não é sempre que eu posso sair. A rotina dele era bem diferente da minha. Eu ficava mais em casa, eu tinha a Lívia pra cuidar, então... Assim, eu nunca largava ela com ninguém pra eu sair, isso foi algo que eu nunca fiz até hoje, assim. A gente, lógico, saía, curtia alguma coisa assim, mas a gente nunca largava ela, sabe? Eu sempre fiz a Lívia dormir antes de sair, eu nunca deixei ela acordada, dando trabalho pra ninguém. Então, é algo assim que eu falava, se ela dormir eu saio, se ela não dormir eu não saio. Mas na época que a gente começou a namorar, eu não saía, eu cuidava dela 24 horas por dia. E isso foi algo que eu falei pra ele, né? Eu não vou me privar, eu não vou te privar de fazer as suas coisas, porque eu não posso. Eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha filha. Então, se você quiser sair, você pode sair com seus amigos, mas eu não vou, eu vou ficar em casa. E foi assim por um bom tempo, sabe? Por alguns meses aí ele saía e eu ficava em casa cuidando da Lívia, porque eu acho assim que antes de qualquer coisa, um relacionamento, a base de um relacionamento é a confiança. E eu sempre confiei muito nele, então eu não ia privar ele de fazer as coisas que ele quisesse porque eu não podia. E eu acho que isso foi um ponto muito positivo pro nosso relacionamento ter dado certo. Porque eu não podia cobrar dele ficar em casa junto comigo, exercendo uma função que não era dele, entendeu? Eu nunca quis que ele fosse pai da Lívia, eu nunca exigi que ele fosse pai dela. A gente sempre deixou isso bem estabelecido, assim, sabe? E foi algo muito natural essa aproximação deles. E quando ele se sentiu, como que eu posso dizer? Quando ele sentiu que ele não queria sair, que ele queria estar perto da gente e tudo mais, foi acontecendo aos poucos, foi natural e ele foi ficando em casa, ele não queria sair, ele queria ficar com a gente. E aí eu ia para casa dele, ele ia para minha casa e assim foi. Então assim, no começo, quando eu comecei a namorar com ele, eu sentia algo muito positivo, mas eu tinha muito medo de colocar alguém na vida da Lívia, sabe? Então eu deixava assim, eles meio distante, eu acho, eu não sei explicar, mas, por exemplo, se eu ia na casa dele, eu não levava ela, eu só ia quando ela tava com o pai dela, ou então pra eu ir, e quando ela tava comigo, eu deixava com a minha mãe, e aí eu falava, ó, se ela acordar, se ela chorar, se ela precisar de mim, você me liga e eu volto embora. E isso acontecia, minha mãe me ligava e eu voltava embora. Foi algo muito natural, essa coisa da aproximação deles. E do sentimento dele de querer ficar com a gente, sabe? De não querer sair nem nada, de querer estar ali com a gente. O tempo passou e tudo mais e a gente estabeleceu uma conexão muito forte, né? A Lívia, principalmente, com ele. E isso fez com que eu me apaixonasse cada vez mais por ele. E me visse muito envolvida, né, nesse relacionamento. Tanto que a gente tá junto até hoje, faz 5 anos. A Lívia tem 5 anos e faz 5 anos que a gente tá junto. Porque a gente começou o namoro, realmente ela era muito novinha, muito pequenininha. Ela tinha 6 meses quando a gente começou a ficar e 8 meses quando a gente começou a namorar. E aí o que eu tiro disso tudo, né? Muita gente fala, mãe solteira não vai arrumar namorado, o cara não vai querer ter filho. Isso foi um empecilho pra ele me pedir namoro antes. Isso daí é uma coisa que eu já perguntei pra ele e ele me confirmou. Que ele pensava muito nisso, ela tem uma filha, mas não no caso, o fato de eu ter uma filha em si, mas sim o fato de que, tipo, que conflito isso pode trazer pra minha vida, você entendeu? É diferente você namorar uma mulher que não tem filho, não tem um relacionamento passado e... É um relacionamento passado, mas é uma relação que permanece em questão à criança, sabe? Você tem que manter o contato, conversar com a pessoa, por conta do seu filho, enfim, não tem como quebrar, assim, sabe? Tipo, bloquear a pessoa, esquecer e tudo mais. Não, você tem que estar ali convivendo sempre, né? Conversando e tal, porque pelo bem da criança. Então, acho que isso era o que mais pesava nessa questão e é o que mais pesa, acredito, pra maioria dos homens, assim, a questão de pensar, poxa, ela tem que manter contato com o ex, tá conversando direto, é uma coisa que se tivesse com uma pessoa que não tem filho, não precisaria passar, sabe? Vai muito do caráter das pessoas. Quando eu e o pai da Lívia a gente terminou, acabou tudo, a gente não, sabe, já tava um relacionamento desgastado, já vinha de muitas coisas, então a gente já não tinha mais nada a ver um com o outro, não fazia mais sentido.
E quando eu comecei a namorar com o Cris, era uma coisa nova, era uma vida nova e, sei lá, tipo, 100% confiança, né? Não é uma coisa que a gente sai buscando. Muitos homens, às vezes eu vejo comentários aqui no meu canal que eu tenho que apagar, porque antigamente eu ficava bem chateada com alguns comentários, mas hoje em dia eu já nem dou bola. Eu leio e apago, faço de conta que nem existiu. Mas o que acontece? Muitos homens pensam, né? Arrumou filho com o cara não vale nada, foi você que escolheu, tá nessa situação. E daí vem um tonto pra ocupar o lugar, pra ser pai de uma criança que não é dele, que não é... Tipo, sabe? Umas paradas muito além, assim. Primeiramente, ninguém vem com uma plaquinha dizendo sou um péssimo pai, sou um filho da... né? Enfim, tipo, sou uma pessoa ridícula, você não vai conseguir ficar comigo, eu não quero mais ficar comigo. Ninguém vem com uma plaquinha escrito tudo o que vai acontecer, assim, entendeu? Então as coisas acontecem. Eu terminei meu relacionamento antigo porque já não tinha mais nada a ver nós dois, sabe? Não fazia mais sentido. E aí eu encontrei o Cris, que é uma pessoa que eu quero pro resto da minha vida junto comigo, não imagino minha vida sem ele. E eu nunca pedi que ele fosse pai da minha filha sempre teve pai. Foi algo que eles realmente construíram. O que acontece? Tem muitos homens que acham que a mulher está procurando um pai pro filho. E não. As mulheres, primeiro, a gente não procura, a gente encontra um acaso. Ninguém fica aí procurando namorado, que não sei o que. Isso não existe. É um encontro, né? Você entra num consenso quando você resolve namorar. A pessoa não sai namorando aí sozinha. Eu tô te namorando. Não é assim que funciona. Então, a gente não sai procurando, hoje eu vou sair e vou procurar o meu namorado. Não, isso não existe. A gente encontra uma pessoa que conecta com a gente, que tem aquele lance de almas e, sei lá, eu não sei, de energia, universo, tudo girando a favor. E aí você se encontra e, enfim, começa um relacionamento. E aí nessa... muitos caras acham que você procura um pai pro seu filho. Isso é algo que não existe, né? Você vai se relacionar com a mulher e não com a criança. Além de se relacionar com a mulher, acaba tendo uma conexão muito grande com a criança, que é o nosso caso, que o Cris encontrou uma conexão muito grande na Lívia. E assim, é difícil você resistir a um bebezinho, né? Tanto que a conexão deles é tão forte que quando... Em 2017 a gente deu um tempo, a gente terminou por alguns meses. E o Cris não deixou de ver a Lívia, não deixou de se preocupar com a Lívia, não deixou de perguntar da Lívia, perguntar se ela precisava de alguma coisa. Ele ia ver ela lá na minha casa, lá quando eu morava com a minha mãe. Ele subia na hora do almoço dele pra ver ela, ele pegava ela pra ficar com ela. Então, assim, é algo realmente que não sangue nenhum determina, né? É conexão de almas mesmo. Mas o que eu quero deixar aqui, eu sempre recebo perguntas, eu sempre recebo comentários de pessoas que falam: eu admiro sua família, eu queria encontrar também uma pessoa assim, que me curtisse meu filho, que estivesse disposto a viver isso comigo e tal. Eu vou falar pra vocês. Eu acredito muito que todo mundo tem uma pessoa com quem vai se conectar. Não só uma pessoa, eu acho que existe um leque de opções, um leque de pessoas que você vai encontrar na sua vida e que naquele momento vão fazer sentido pra você. E pode ser que faça sentido pro resto da vida, como pode ser que não faça sentido por tanto tempo. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não. Mas eu acho que quando as duas pessoas estão dispostas a fazer um relacionamento dar certo, ele vai dar certo. Antes do Cris amar a minha filha, ele me amou muito e eu amei muito ele. E por isso a gente dá certo até hoje. E ele ama muito a minha filha, a nossa filha. Ele ama muito a nossa família, da mesma forma que eu amo. Não sei, né? Não tem como dizer se é da mesma forma. Eu amo de um jeito, ele ama de outro. Mas a gente ama, eu tenho certeza que é a coisa mais preciosa pra gente nesse mundo. É a nossa família, é a conexão que eu e ele temos, a conexão que ele tem com as crianças e as crianças com ele. Então, a gente luta muito todos os dias para que dê certo. Se no primeiro perrengue, no primeiro comentário sem noção que te fizerem vocês perderem a cabeça, realmente não vai dar certo. A gente já passou por situações
de amigos falarem as coisas, tanto pra mim. No início do namoro, tinha uma amiga minha que falava que não iria dar certo, que a Lívia não deveria chamar o Christian de pai, porque o Christian não era pai dela, que eu estava vivendo muito intensamente o meu relacionamento, e assim, tinha poucos meses de namoro, e aí eu ouvia essas coisas, mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo o nosso relacionamento que eu não ligava. Assim, eu já cheguei a discutir com ela, mas passou. E tanto que a gente nem se fala hoje em dia, mas é muito doido. E o Cris também, já tiveram amigos dele que falaram coisas pra ele, inclusive na minha frente, você sabe que você não é pai dela, ela tem o pai dela. Eu não vou conseguir me lembrar exatamente o comentário, mas era algo do tipo, se coloca no lugar do pai dela. E lógico que o Christian se coloca, ainda mais agora que a gente tem o Joaquim, né? É claro que ele se coloca. É uma situação complicada, mas eu acho que tem que ter maturidade, visar a saúde mental da criança. E a Lívia se sente muito bem em relação à nossa família, em relação à família que ela tem. Então tá tudo certo. Então assim, se você tá aí passando por isso, acabou de se separar, acha que só porque você tem filho, sua vida não vai caminhar, você não vai encontrar uma pessoa legal e tudo mais, desencana, nem fica pensando muito nisso, porque tudo tem um momento certo para acontecer. Se for para acontecer, se for para você achar uma pessoa bacana, em breve você vai achar. Se for pra achar mais pra frente, vai achar também. E se não for, gente, a vida é linda pra curtir, pra conhecer pessoas novas, pra viver. Enfim, vai dar tudo certo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo.